Muito que médio ou muito que péssimo, senhoras e senhores. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Entrevista número 34 e é o primeiro em que eu não começo com um bordão tradicional do canal, e sim com aquele bordão de situações caóticas, situações preocupantes, porque hoje teremos uma entrevista tripla, um de cada vez, claro, até pra gente ser organizado, mas eu entrevistarei três conselheiros do Santos Futebol Clube, três membros do Conselho Deliberativo, que na última segunda-feira votaram contra a aprovação das contas de 2025 do clube. Um dos dois assuntos bombásticos, né, dessa semana de Santos Futebol Clube, descartando, claro, o outro motivo de nossa tristeza, que foi a derrota para o Deportivo Cuenca. Não tá fácil. Tivemos, claro, na última segunda-feira essa votação das contas e tivemos também, no mesmo dia, a bomba do contrato de Neymar. E as contas foram aprovadas no fim das contas, né? Não é mesmo? Mas diversos conselheiros se posicionaram contra essa situação. Mais especificamente, 37 votaram contra a aprovação, já que a dívida do Santos neste momento se aproxima de R$ 1 bilhão. Bi com B de bola, não M de macaco. Não tá fácil, tá bastante complicado, pelo contrário. E um dos conselheiros que votaram contra até viralizou durante a semana ao sair da Vila Belmiro, dar entrevista à Peixão TV, dando todos os créditos à Peixão TV, e citar que acontecia ali em Vila Belmiro uma das maiores vergonhas da história deste clube. Este conselheiro é Matheus Guimarães Cury, que é o primeiro dos entrevistados. Matheus vai aparecer na tela em instantes e vai falar com a gente. Matheus, obrigado por aceitar o convite. Sei que você até perguntou. É uma boa aparecer no Ouvinte Santos? O Felipe não vai me provocar ou algo do gênero, mas eu te agradeço a presença. Felipe Noronha, boa tarde, é um prazer estar aqui. Eu também vim de Santos, Perfeito. então somos Santos, e é claro, a gente sempre pergunta para as pessoas que a gente conhece, né? Porque com esse mundo hoje de internet, de multiplicação de informação, né? A gente precisa também estar atento para não cair em armadilha. Eu sei que esse não é o seu perfil e Não. estou aqui à disposição para debater sempre pelo nosso amado Santos Futebol Clube. É isso, pode ficar tranquilo, aqui não tem pegadinha, não tem esse tipo de coisa. A gente quer entender, eu quero que chegue a mais pessoas, né? Eu quero que o público, o torcedor santista, consiga entender essa situação da última semana, porque não é fácil. Eu mesmo fiz um vídeo sobre a questão do Neymar em si, que acaba sendo um pouquinho mais tranquilo para eu conseguir entender e explicar, repassar ao nosso público. Mas essa votação, claro, viralizou, né, como a gente diz na atualidade, e chegou bastante ao torcedor. Mas, apesar do óbvio, 1 bilhão, quase 1 bilhão, deveria ser reprovado. Mas eu quero que o torcedor entenda por quê. E aí você, Matheus, outros conselheiros, dois deles que estarão daqui a pouco com a gente, escreveram antes dessa votação da última segunda-feira uma nota aos associados e torcedores do Santos Futebol Clube, que abre até com a frase: "A nação santista vive um dos momentos mais delicados de sua história", o que poderia significar só campo, mas não é. Vocês foram votar a questão financeira. Então, sendo o nosso primeiro convidado, eu quero te dar a palavra, já que você estava na reunião. Por que é um dos momentos mais delicados de nossa história, da história do Santos, do torcedor santista, também financeiramente? Bom, Felipe, não tenho dúvidas disso, que é um dos momentos mais delicados. Nós achávamos que, quando o presidente Rueda deixou o clube, que estaria uma terra arrasada. Mas se estava a terra arrasada, agora está muito pior. Mas muito pior, sabe? Vendo os números e vendo a arrecadação, o que poderia ser feito, eu não tenho dúvidas que aquela dívida deixada pela gestão anterior era plenamente administrável. Era um ano de faturamento. Um ano de faturamento, ele é administrável. Você alonga a dívida, você arrecada mais, você enxuga, evidentemente, os gastos, né? Fecha a torneira naquilo que está saindo pelo ralo, você fecha a torneira, você enxuga os gastos, você arrecada mais
E para arrecadar mais, tem que fazer um trabalho sério, evidentemente, transparente, né? E você, com o tempo, você amortiza essa dívida. Só que ao invés de fazer isso, que foi o que o presidente prometeu, ele escancarou os gastos. E aqui não precisa enumerar, né? Todo mundo conhece os inúmeros contratos mal feitos de jogadores, a exemplo de Bilal, de Patrick, de Mike. Estamos cansados de falar disso, acho que todo mundo conhece. Se a gente ficar falando disso, a gente fica o dia inteiro aqui falando só de contratos. Né? Acho que é de conhecimento geral a gastança desenfreada. Isso fez com que a dívida, né, crescesse 65%. Então, você tem hoje, nesse mês, o Santos faz 114 anos. Né? Mas você tem 112 anos de história antes dessa gestão. Né? E nesses 112 anos de história, o Santos acumulou uma dívida de 600 milhões de reais. Tá? Eu digo isso, claro, arredondando os números. Né? Então, em 112 anos, 600 milhões de reais. Em 2 anos, 400 milhões de reais. Né? Isso é inadmissível. Sendo certo que nós tivemos uma arrecadação recorde esse ano de 2025. Uma arrecadação de 700 milhões de reais, que nunca tinha chegado nesse patamar. Então, vejam vocês, só o estouro já era motivo para reprovar as contas. Só que, além do estouro, né, foi feita uma maquiagem no balanço e foi gasto mais do que autorizado. Né? Quando a gestão diz, olha, o Conselho Deliberativo aprovou no ano passado, autorizou no ano passado, melhor dizendo, um déficit de 89 milhões, e nós gastamos 79, como se isso fosse uma coisa extraordinária, está enganando o torcedor, está enganando o associado. Por quê? O Conselho Deliberativo aprovou um déficit de 89 milhões em cima de uma previsão orçamentária de 430 milhões. Só que a gestão gastou 79 milhões em cima de 700 milhões. Então, se você analisar daquilo que foi aprovado, deveria haver um superávit de 180 milhões hoje, e não um déficit de 79. Por que 180? 430 mais 90, né? Daria 520, diferença para 700, 180 milhões de superávit. Esse seria o cenário autorizado pelo Conselho Deliberativo. Mas não, ele gastou os 700 mais 80. Então, ele gastou 330 milhões a mais do que a previsão orçamentária. Né? Se isso não é pedalada, se isso não é o suficiente para reprovar o balanço, eu não sei mais o que é suficiente. Então, por isso que eu saí muito triste, porque reputa um dos momentos mais vergonhosos mesmo, e muito decepcionado, porque eu percebo que ali não mudou nada. Né? Aliás, eu posso reputar esse Conselho Deliberativo como o pior da história do Santos. Porque o conselheiro que vota a favor disso, me desculpa, não está representando os torcedores, não está representando os associados do Santos Futebol Clube. Ele não é conselheiro do Santos. Né? Não tem como representar os interesses do Santos votando a favor desse descalabro. Matheus, eu te pergunto, até para o nosso público saber, o senhor é conselheiro há quantos anos, quantos mandatos? Tá, vamos lá. Eu fui conselheiro suplente na gestão, pela primeira vez na gestão do presidente Samir, Tá. lá em 1998, se eu não me engano. Uhum. Né? Aí eu assumi no meio do mandato, que eu era suplente. Depois eu fui conselheiro na segunda gestão do Luiz Álvaro. Tá? Fui conselheiro na gestão Modesto Roma, fui conselheiro na gestão do Pérez e atualmente sou conselheiro. Então, esse é o 4º mandato como conselheiro.
Então acho que tá 4 mandatos completos, seria o sim, 4 mandatos completos, porque o primeiro foi suplente, né. sim. Então só até eu perguntei até para exemplificar para o pessoal como tem conhecimento de causa para essa afirmação do pior conselho. E hoje você divide, claro, o conselho, tirando quem é vitalício, nato e tal, 100% dos eleitos vêm dessa chapa do Marcelo Teixeira, a chapa 5 na eleição de dezembro de 2024. Sim. E são basicamente, para o torcedor, as mesmas pessoas desde então. Mas pelo que a gente ouviu de apurações, há diversos suplentes agindo durante o mandato e que teriam sido avisados em cima da hora que os conselheiros originais, por assim dizer, votariam no lugar. Queria que você me confirmasse essa informação. Eles fizeram uma coisa que é muito comum no Congresso, né, Uhum, por isso que o Santos não vai para frente, que é quando tem uma votação importante, você exonera por um pequeno período aquelas pessoas que têm cargos, né, e essas pessoas voltam para o conselho e depois você renomeia essas pessoas com cargos para elas voltarem para o executivo. Foi o que eles fizeram, né? Aqueles que eram assessores e que estavam licenciados do conselho deixaram de ser assessores por um dia, voltaram para o conselho, tiraram o lugar dos suplentes e o dia seguinte retornaram para os seus cargos administrativos, né? O que é uma vergonha. claro. Ah, mas não é ilegal. Tudo bem, mas do ponto de vista moral é inaceitável. Eu digo, por isso que o Santos não vai para frente. Aqueles conselheiros bajuladores são os mesmos dos anos 90. Então, eles foram Marcelo nos anos 90, foram Marcelo nos anos 2000 e são Marcelos agora. Vai me dizer que são conselheiros do Santos ou são conselheiros do Marcelo? Né? Entendeu? Não dá. Isso precisa ser renovado. A gente precisa trazer gente jovem. Tem uma molecada aí com sangue novo, com uma visão nova, que não admite essa velha política e que precisa começar a participar da vida política do clube. Não dá para aguentar aqueles velhacos da velha política. Né? Eu não digo velhaco, aqui eu não estou falando do velhaco de idade, não. Método, né? Claro. Quando eu Pensamento. falo velhaco, e não é nenhum etarismo, não, porque não é velhaco de idade, são velhacos da política, né? Uhum. Como tem na política nacional, tem ali. Isso precisa acabar. Essa velha política precisa acabar. Não dá para sustentar mais isso no ano de 1900, no ano de 2026, né? Você não pode sustentar esses conchavos, essa velha política, tudo isso que já foi normal um dia lá nos anos 90, mas que hoje não é normal. Né? Uma das coisas durante a eleição de 2024, no dezembro de 2024, que eu mais citava era exatamente essa questão de que estavam, na época ele era o favorito, claro, não estava eleito ainda, mas estavam para eleger não só um presidente, mas pessoas que chegam com ele que pensam no futebol exatamente assim, vivendo os anos 90, não pensam no futebol moderno. Eu achei legal você ir por esse ponto da renovação até, em termos de conselho, em termos de pessoas que trabalham no Santos, porque teremos 3 conselheiros aqui, então a gente pode cada um falar de tópicos diferentes. Mas como renova? Porque, olha só, tem essa possibilidade, por assim dizer, da votação de mudanças no estatuto, de que para você ser presidente, você precisa estar em 3 mandatos, salvo engano. Como é que você coloca um jovem para ser conselheiro agora, para mudar por dentro o clube? Me parece, e eu estou só questionando, quase impossível que isso seja feito. Como é que o torcedor, e eu estou falando aqui para o torcedor, pode, né, participar dessa ação de mudança internamente e não só protestando fora? Como fazer essa alteração? Muito bem pontuado, Felipe. Para você ter uma ideia, né? E a sua pergunta caiu muito bem, porque é para você ter uma ideia de como é o Conselho do Santos. Né? Eles querem fechar o clube para eles. A partir do momento que você exige 3 mandatos de conselheiro para a pessoa ser presidente, uma coisa que não tem nada a ver. É a mesma coisa que você exigir 3 mandatos de vereador para poder ser prefeito, Sim. ou 3 mandatos de deputado federal para poder ser presidente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas qual é a intenção deles? Fechar. Não permitir novas lideranças, não permitir que o jovem, né, e que pessoas que tenham uma cabeça mais moderna, com gestão profissional, né, que as pessoas participem. Por isso que o Santos está na situação que está. Tá? E com relação a essas propostas,
um grupo de conselheiros, eu faço parte desse grupo, apresentou diversas emendas para retirar essas propostas indecentes. Tá? Aliás, o nosso grupo é a favor de acabar com o conselheiro efetivo. Conselheiro efetivo no Santos. No Santos, não, acho que em lugar nenhum. Não tem cabimento você ficar no conselho a vida inteira. Para que uma pessoa quer ficar no lugar a vida inteira? Para que ser efetivo? Vamos renovar. Então, nós fizemos uma série de emendas, apresentamos uma série de emendas, uma delas acabar com o conselho efetivo, tirar essa cláusula aí de 3, essa exigência de 3 mandatos e várias outras modificações, né? Porque isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Você vê ali, até nos requisitos que se impõem nessa reforma estatutária para virar conselheiro efetivo, você vê que são requisitos de um grupo de pessoas que já preenche esses requisitos. Então, eles estão fazendo para eles estão propondo uma mudança para eles mesmos. Sim. Né? E olha que eu já tenho 3 mandatos de conselheiro. Eu poderia que defender isso, né? Que eu tenho 3 mandatos. Se isso mudar, eu posso ser presidente. Mas eu acho um absurdo. Tem nada a ver. Isso não pode passar. E eu acho que, assim, uma visão minha, com a experiência que eu tenho, é bom reprovar. O ideal é reprovar esse estatuto inteiro. A torcida não permitir que esse estatuto seja aprovado. Ah, mas precisa virar SAF. O estatuto atual já contempla a SAF. Sabe? A torcida não pode permitir que esse estatuto seja aprovado, porque vai fechar mais o Santos, vai ficar na mão dessas pessoas que não largam o osso, não querem sair do poder e que, evidentemente, quanto menos pessoas participam, melhor para eles. Teremos mais 2 conselheiros em instantes, então para encerrar com o Matheus, eu vou ler uma postagem sua no seu próprio Instagram, dessa semana, que foi a seguinte: "Não foram dezenas e nem centenas, mas milhares de mensagens de apoio no feed e no particular, tais como 'você me representa' e 'respeito máximo'". Isso sobre, claro, você ter dado aquela entrevista na saída da Vila. Isso só nos Sim. traz a certeza de que os 37 conselheiros que reprovaram as contas estão do lado certo da história. Afinal, os conselheiros deveriam representar os associados e não os interesses privados de alguns. Esse é o verdadeiro papel do conselheiro. A velha política precisa acabar. Eu leio esse texto no final, até, porque concordo plenamente, mas queria que você então encerrasse comentando como foi a receptividade do torcedor, né? Porque é muito. E eu tô há 7 anos com esse canal, e é muito difícil o torcedor saber quem são os conselheiros, entender até quem são os dirigentes, os assessores e tal. Fica mais só no futebol mesmo, mas vocês têm um poder gigantesco, vocês votam nas definições realmente importantes do Santos. Como é que tem sido esse contato? Eu vou chamar de novo aqui com o torcedor, talvez raro com o torcedor. Sim. E como é que você espera que esse contato tenha manutenção, que o torcedor tenha acesso a vocês? Você espera isso? Aliás, te pergunto, né? Olha, Felipe, vou dizer para você, eu sou sócio do Santos desde 78. Uhum. Eu tinha 4 anos de idade. Eu cresci na Vila Belmiro. Quem frequenta o Santos sabe, me conhece. Né? Às vezes não conhece pessoalmente, mas pergunta para um, pergunta para outro. A gente sabe, né? Você vai Sim. perguntando, a gente sabe quem frequenta, quem conhece, quem é Santos de verdade, quem não é. E vou dizer para você, eu nem tinha essa pretensão, foi mais um desabafo, mas me surpreendeu a repercussão, me surpreendeu demais, até porque realmente era um desabafo, eu não tinha pretensão nenhuma. Eu não fiz com meu celular, foi uma entrevista, Sim. né? Então eu não tinha pretensão nenhuma de fazer aquilo ou de viralizar daquele jeito, mas me surpreendeu demais positivamente, porque eu não recebi nenhuma mensagem de crítica. Se você entrar ali naquela entrevista, você pode ler todas, talvez uma mensagem ou outra de desconfiança e tal, mas de crítica nenhuma. Você pode ler todas as mensagens. E além delas, eu recebi muitas no meu particular, que eu não tive nem tempo de ler, de tantas mensagens que eu recebi. Mas se você ler todas, você vai ver que não tem nenhuma crítica. Só tem elogios. Só tem pessoas agradecendo. Eu acho que os torcedores estavam precisando desse alento de saber que tem ali uma meia dúzia, que são 37, mas Sim. dentro do contexto a gente fala no jargão meia dúzia, né? Que ainda pensa no torcedor, no associado, que ainda pensa
no Santos acima dos interesses pessoais. Eu fiquei realmente muito surpreendido positivamente, sabe, pela reação das pessoas e emocionado, agradeço. E eu acho que esse é o papel do conselheiro, é representar o associado, né? É o que nós estamos fazendo, nada mais do que isso. Concordo plenamente. Matheus, obrigado pela participação, obrigado por ter aceitado o convite. E aqui você tem alguém que, ao fazer esse vídeo que eu tô fazendo, eu tô me posicionando. Essa semana eu também publiquei um outro vídeo chamado Impeachment Já. Então, assim, o meu posicionamento é dar voz a quem tá lutando pelo bem do Santos e assim interpreto sua luta. E obrigado por ter aceitado o convite e falado com a gente. Eu que agradeço, Felipe, estamos sempre à disposição aí quando você precisar, conte conosco. Forte Obrigado, abraço. Matheus. Valeu, um grande abraço para você. E daqui a pouco a gente vai ter um próximo conselheiro aqui no canal. Você vai reparar que minha garrafa Flip Pro da Golcase está aqui ao meu lado o tempo inteiro na gravação, porque, claro, eu preciso me hidratar. E você também pode com a garrafa, que tem essa chavinha aqui, ó. Puxa pro lado, aí ela abre. Trancou aqui, não abre mais, é segura, não vaza. A Golcase te dá produtos de qualidade. A Flip Pro é um destes produtos. O cupom é EUVINTESANTOS. O link tá na descrição, o QR Code sempre na tela para você aproveitar tudo que eu e a Golcase ofertamos. Certinho? Certinho. Vamos continuar com as entrevistas. Voltando com o segundo conselheiro convidado aqui deste Eu Vim de Entrevista número 34, eu falo com Guilherme Neves, que é conselheiro. Há quantos mandatos, Guilherme? Desculpa a Esse é o pergunta. segundo mandato. Segundo O mandato. mandato anterior, né, a gestão Rueda, e agora a do Marcelo Teixeira. Perfeito. Eu te agradecendo, eu começo agradecendo por ter aceitado o convite, muito obrigado. E já emendo uma pergunta, porque o Matheus Cury, que foi o primeiro participante, ele falou de uma coisa que me interessa muito, na verdade, que é a renovação do quadro de conselheiros. Eu vou ser talvez indelicado, mas jornalisticamente vou te perguntar sua idade, porque me parece que você talvez seja até um símbolo, né, de renovação. Um cara mais jovem e o torcedor santista, e você sabe, costuma enxergar o conselheiro, o dirigente e tal, como um cara mais velho. Então, perdão pela indelicadeza, mas deixa eu te perguntar a sua idade, Guilherme. Não, boa. Tô com 33 anos. Acabei de fazer 33. Perfeito. Se você se vê realmente como isso, e até embalo no comentário do Cury, você é um cara que aos 33, na verdade, antes, né, conseguiu entrar no conselho. Então eu vou te perguntar, como o torcedor mais jovem que está revoltado com a tua situação pode fazer o que você conseguiu e começar a fazer parte do conselho, a participar da política do clube de forma interna e não só via protestos por fora? Boa, perfeito. Bom, assim, sobre esse ponto, né, eu tenho até fazendo, né, um comentário, né. Hoje eu sou partidário daquela ideia de que os conselheiros fossem eleitos direto pelo sócio, Tá. né. Se eventualmente não pudesse fazer uma eleição para voto de um só conselheiro, que se fizesse em mini chapinha, sabe, alguma coisa mais palpável para o torcedor. Uhum. Então o cara vai lá e vota ou um conselheiro direto, ou então em, sei lá, 5, 10 conselheiros, entendeu, que fazem uma chapinha. Eu acho hoje muito ruim que o conselheiro ele tenha que fazer parte de uma chapa presidencial, então você vai lá de bloco, né, 150, 180, 200 e poucos nomes, é, porque é isso, assim, o sócio acaba voltando do presidente, aí a depender do quórum lá de votação, né, foi o que aconteceu com o Marcelo Teixeira e também já tinha acontecido com o Rueda, carregam todos os conselheiros da chapa e ele vai descobrindo ao longo do mandato quem são essas pessoas, e a verdade é que a grande maioria das pessoas, as pessoas nem sabem quem são, né, Uhum. porque, enfim, são poucas que pedem a palavra e tal. Então, assim, hoje é um pouco difícil, né, realmente, para qualquer pessoa querer entrar na política do clube, porque já tem aquelas pessoas que participam do conselho de forma mais ativa. Mas no meu caso, assim, eu comecei, enfim, torcedor fanático do Santos, tudo, né, tal, preocupado e tal. E, cara, na eleição de 2017, é, eu participei já da primeira vez na chapa do Nabil. Era uma eleição ali que o Modesto estava tentando a reeleição e aí no final foi vencida pelo Pérez, né? Mas, enfim, era uma turma aqui de São Paulo, veio com um papo inicial de que o Schalke seria o candidato, começaram conversas e tal. Comecei a participar, naquela época eu tinha 24 anos, né? Novo. Mas, enfim, participando tudo. E acabei figurando na chapa. O Nabil, enfim, ficou, acho que em quarto, não lembro, foi a última colocação, ninguém entrou, beleza. Na gestão seguinte, teve aquela chapa maior do Rueda, né? Enfim, aquela esperança, né, de que é, fosse resolver as coisas, enfim, muito oba-oba, e tive essa oportunidade de compor a chapa também, muito a convite do meu irmão na época. Enfim, Seu irmão é aí entrei conselheiro como também, né?
Ele era. O Rodrigo foi conselheiro Foi na gestão conselheiro, Rueda, tá. mas Perfeito. não tá nessa. Tá. E aí, enfim, aí fiz parte do conselho do Rueda, tal. Enfim, no começo ali como, né, apoiador, tudo mais, mas ao longo da gestão também acabava sendo uma das pessoas mais críticas ali. E ao final do mandato teve enfim, a eleição, né, do Marcelo Teixeira, tudo mais, a composição das chapas, muito a convite de um amigo pessoal meu, de falar, poxa, você já é conselheiro, é importante você manter, vem com a gente, tudo mais. Me convidou, colocou também na chapa do Marcelo e fui. Mas assim, é muito circunstancial, sabe? Foi meio que eu começando a querer ir atrás, a me interessar por política, que a gente sabe que são poucas pessoas que se interessam. Hoje mesmo eu faço parte de um grupo lá majoritariamente de Santos, pessoas da minha idade, ali, faixa etária ali de 30 e poucos anos, nós estamos em 45 pessoas, por exemplo. Eu acho que tem muitas cabeças boas ali, pessoas que, torcedoras fanáticas do clube, mas são pouquíssimas que se interessam, sabe, politicamente. Então é difícil. E, respondendo a pergunta, né, essa cláusula de barreira, né, de você ter que fazer parte de uma chapa presidencial, você não colocar o teu nome à disposição, também é algo que te impede muito, né? A pessoa fica com preguiça, não sabe a quem recorrer, a quem perguntar. Então, acho que o modelo em si já dificulta, é, e toda essa questão assim burocrática, chata, enfim, também afasta a galera mais jovem. Você é um dos 24 conselheiros que assinaram, né, a nota aos associados, se posicionando anteriormente à votação, afirmando que votariam não na aprovação das contas. A conta total foi de 37. Mas uma coisa que eu recebi nesses dias, e eu aproveito para te perguntar, é o seguinte: todo conselheiro, ou quase todo, né, os eleitos nessa chapa, estavam na chapa do Marcelo Teixeira. E como é que vira a chave, então, para se tornar uma oposição? Porque isso é um ato de oposição. E veja, não é uma crítica, inclusive, sou, né, nesse momento, não consigo pensar em como não ser oposição a essa gestão, jornalisticamente e produtor de conteúdo que sou. Em que momento vira essa chave para você? Ou sempre foi virada e você enxergou como uma possibilidade de manutenção da sua própria pessoa dentro do conselho? Como é que isso acontece? Boa. Bom, assim, vamos lá. Quando em 2023, final de 2023, né, o Santos ali naquela problemática toda, o Rueda já não seria mais candidato, o time, né, mal das pernas tal, e culminou no rebaixamento, né? E aí, assim, isso é muito importante, né, cara? Porque eu tenho uma visão de que se o Santos não tivesse sido rebaixado, a visão, a forma como são tratadas as coisas seriam bem diferentes. Porque a torcida é muito influenciada pelo campo, né? Claro. Então, assim, às vezes um ponto, 2 pontos que caiu ou não caiu, muda completamente a história. Mas enfim, naquele momento, o time prestes a ser rebaixado, uma chance muito real de ser rebaixado, né? No momento que formaram as chapas, e que acabou, infelizmente, culminando no rebaixamento. Eu achava que, pelas opções que tinha, eu acho que o Marcelo Teixeira 15 anos fora da presidente do clube, mas era uma pessoa que tinha experiência, grupo político, enfim, uma pessoa de bagagem ali, tinha estofo para segurar a onda, entendeu? Porque, assim, ia pegar o clube na segunda divisão, etc, tal, enfim, sabe da dificuldade. Falei, cara, eu acho que, até pela campanha que era feita, tudo mais, eu falei, cara, eu acho que vamos ver se mudou ali de 15 anos nesse intervalo, né? E aquela coisa, né? Em 2008, 2009 eu tinha 15, 16 anos, né? Então era uma outra cabeça. Beleza, entramos, entrei na chapa, fui eleito, tudo mais, o associado votou, mais 50% dos votos, tudo mais. Beleza. Começo da gestão, eu acho que até a montagem do time de 2024 não foi mal feita nos primeiros meses. Em pouco tempo, só montou um time competitivo ali no Campeonato Paulista, chegou à final, era um time que, enfim, vamos dizer assim, que os 6 primeiros meses eu não achei tão ruim. Acho que pela Uhum. dificuldade que estava de montar, eu achava que foi feito até um bom trabalho. Mas depois do Paulista, cara, e aí, às vezes até simbólico, né? Que acho que na festa de comemoração do título de 2024, que o Santos perdeu o Palmeiras, foi muito oba-oba, sabe? O Santos levou 15, 20 pessoas ali para a festa, tá meio que comemorando o vice-campeonato. Dali para lá, as coisas começaram a desandar muito, sabe? Enfim, sofreu um pouco na Série B, mas foi campeão, né, aos trancos e barrancos, mas foi campeão e tal. E aí veio a primeira demonstração financeira, né, no começo de 2025, em relação ao exercício de 2024. Né? E aí já veio com um déficit de 105 milhões. Naquele momento, eu pedi a palavra até na reunião do conselho e eu falei, olha, eu entendo a situação, o time veio de rebaixamento, etc, tal, é difícil, tudo mais, mas assim, apesar disso, a própria gestão reconheceu 459 milhões de receita em 2024, que foi a segunda maior receita da história do clube, só perde para 2025 agora. É muito puxado pela venda do Marcos Leonardo, do Jean Lucas, do Joaquim, enfim, entrou dinheiro. Mas eu falei, olha, dado esse cenário, eu acho que assim, é importante que a gente tenha preocupação com as contas,
porque, cara, isso é uma bola de neve, isso aí uma hora estoura, o dinheiro é finito e tem que resolver. Mas eu vou dar um voto de confiança e vou aprovar as contas também. No final, ela foi aprovada por unanimidade, né, as contas de 2024. Beleza. Aí chega no meio de 2025, a gente começa a ver assim, uma série de contratações sem sentido, caríssimas, né? Então, poxa, Tiquinho Soares, Mike, Zé Rafael, enfim, a gente pode ficar listando aqui. Alguém fez um levantamento aí, parece que foram 46 contratações Uhum. nesses 2 anos e 4 meses. Então, assim, muitas contratações de gente velha, desinteressada, com salário alto. Então, assim, é difícil falar de jogador A, B ou C, mas você vê que a política de contratação ela é muito assim. Vamos pegar jogadores que já foram consagrados, que já mostraram o seu valor e trazer, mas são momentos distintos, entendeu? São jogadores que jogaram muito bem 2, 3, 4, 5 anos atrás e chegam no Santos em outro momento, até físico, técnico, motivacional. O Santos foi recheando o elenco com jogadores, uma política de contratação dessa, e, cara, não deu outra. O time tem suas claras deficiências, é um elenco, para mim, completamente desequilibrado. Sofreu muito em 2025 e 25 e continua sofrendo em 2026. Tipo, o resultado em campo ele não é. Como é que eu vou dizer assim? Ele não é surpreendente. Pelo contrário, acho que surpreendente seria se nós estivéssemos bem. Em 2025, o que aconteceu? Colocaram para aprovar um orçamento. é, Desculpa, perdão. Já no final de 2024, pediram para aprovar um orçamento deficitário em 2025 de 89 milhões. Naquele momento, eu reprovei o orçamento. Eu pedi a palavra, eu acho que eu e mais 2 ou 3 conselheiros só reprovaram o orçamento. Eu falei, olha, em 2024 eu aprovei as contas, dando um voto de confiança, sabendo que era difícil, mas para mim não faz sentido a gente começar um ano já prevendo um déficit de 90 milhões. Sabe? Mas eventualmente, puta, aconteceu naquele ano, teve um pouco menos de receita que se esperava, teve um pouco mais de despesa. Beleza, agora você já pediu um waiver para ter um déficit de 90 milhões, e assim, por que, que eu não, por que eu reprovei? Porque não era um orçamento em que você falava assim, não tem como fugir. Nós vamos ter que gastar esses 90 milhões. Não. Era porque o custo do futebol profissional aumentou muito. Basta ver aí as demonstrações financeiras de quanto que o Santos reportou de gasto em 2023, quanto reportou em 2024, quanto reportou em 2025. Então eu reprovei. Falei, cara, não concordo. Mas foi aprovado, como eu disse. Acho que eu aprovei 3, 4 pessoas. Aí veio o orçamento para 2026, de novo com déficit, se eu não me engano, acho que 94 milhões, alguma coisa assim. Pô, reprovei de novo. Falei, cara, vai ficar 3 anos de gestão de um déficit, não dá. Sabe, de novo, o dinheiro é finito, sabe? Uma hora a conta chega. Dessa vez, acho que o orçamento foi aprovado com 50 e poucos por cento, já teve uma reação um pouco maior do Conselho, muito pelo campo também, né? Esse que é o ponto. E aí vieram essas contas de 2025. Por que eu reprovei, fiz essa nota e tal? Querendo ou não, o que você vê é um aumento do passivo de 395 milhões. Isso é o que está, né, declarado aí pelo Conselho Fiscal, enfim, tá público aí para todos verem. Então, assim, era um passivo que, sem considerar receita diferida, que acaba sendo, né, que não é uma dívida propriamente dita, saiu de 603 milhões no final da gestão Rueda para 998 milhões em 2 anos. Cara, são 395 milhões, entendeu? E assim, é o que eu costumo dizer até nos grupos, é o pior dos dois mundos. Por quê? Porque a gente tem aumentado a dívida, a gente não consegue resolver essa questão da dívida, ela só tem piorado, e o time continua ruim. Quando eu falo ruim, não é uma opinião, eu falo ruim, de novo, eu posso ter uma opinião subjetiva, você pode ter outro torcedor outro, eu estou falando objetivamente, é um time que não consegue resultado. Perfeito, É são um os time que escapou dados. do Claro. rebaixamento na última rodada. Então, assim, sabe? Então, e outra, e aí, qual que é o ponto sobre essa questão da reprovação das contas? O que se vê hoje, e aí eu estou falando bastante, né? Mas só para que você trouxe Por essa questão favor. de ser oposição, né? Que aí você vai na reunião do conselho, um conselheiro pede lá, fala, não, porque isso é ato de oposição, não sei o quê. Como se ato de oposição fosse uma coisa infundada, descredibilizada. Mas assim, a respeito de ser situação oposição, eu acho que assim, você não precisa concordar com tudo e nem discordar de tudo. Então a gestão tem erros, tem acertos, eu acho que tem tido muito mais erros do que acertos, mas também tem seus acertos. Mas para mim é importante porra, se não está dando certo na questão das contas, se as contas se deu dívida, você precisa reprovar. Você precisa indicar para eles que, olha, é um recado. Não, desse jeito não dá para funcionar. Então, se você quer ter as suas contas aprovadas, então você muda a rota, ajusta 2026, que a gente aprova depois. Agora, se você dá um waiver para tudo, tudo é aprovado, tudo é aprovado, tudo é amém. Poxa, por exemplo, se estivesse na cadeira, eu falaria, bom, estou tranquilo, não preciso me preocupar muito, Sim. porque, poxa, se eu faço A, B, C ou Z, eu vou ter o sim,
Então eu fico mais tranquilo. Então por isso que me entristece, entendeu? E a ideia de ter participado da nota foi tentar realmente, cara, mostrar as claras, dar uma satisfação para a torcida, para o associado, e também ver se as pessoas, sabe, entendiam que, olha, desse jeito não dá para ser muito melhor, tem que ser muito melhor. Uma pergunta legal que você citou a nota no final. Eu tenho uma pergunta é a seguinte: como é que você tá no conselho e você começa a articular, no fim, você mais 23 pessoas que votaram, que soltaram a nota, 37 no não, mais 24 na nota. Como é que você articula? Como é que você descobre que a pessoa ao seu lado pode participar disso? Como é que rola essa conversa dentro ali de um conselho em que não quero errar o número, 109 pessoas foram contrárias ao pensamento de vocês? Como é que você conversa com as pessoas e consegue se unir? Porque não é fácil. Eu tô no Mundo Santos aqui há muito tempo, né? A minha cara tá em vídeo há 7 anos. Não é fácil porque tem muita gente que vê sua cara, decora sua cara e vai atrás de você do pior jeito possível. E conselheiros colocarem o nome numa oposição a uma gestão que está sendo alvo de protesto, eu imagino que não seja muito fácil. Então eu te pergunto como é que rola essa articulação, como é que vocês conversam para se posicionar contra num quesito tão importante. Boa. Bom, essa pergunta é interessante porque eu trago esses dois pontos, né? O primeiro, eu, Guilherme, não faço parte de nenhum grupo político, para começar. Porque muitas vezes você entra numa chapa, etc, tal, porque você faz parte de um grupo político. Alguns intitulados, né? Outros que Sim. você sabe, esse é do grupo de tal. Geralmente é um ex-presidenciável, alguém que já está no clube há muito tempo. Eu não faço parte de nenhum desses grupos políticos. Como eu disse, eu fui indicado por um amigo meu de infância. É, então, assim, eu já entro no conselho sem, sabe, não, mas eu tenho que seguir esse grupo, eu tenho que seguir. Cara, não tem nada disso. Eu entro de forma independente e tal. É disso que eu falo, de uma maneira, você não tá num partido, né? Você foi basicamente Não, um exato. candidato independente. Perfeito, pode ser um bom paralelo, sabe? É como se, isso não existe, né, na política brasileira, mas é como se você tivesse sentado no Congresso Nacional É lá dentro isso, do partido. isso, exato. É. E, então, assim, para mim é muito tranquilo, porque eu sou uma pessoa independente. De novo, por isso que eu falo assim, eu realmente não me intitulo situação ou oposição. Eu vou dar minha opinião. Se eu acho que está certo, se está errado e tal. E sobre essa questão de receio e tal, enfim, cara, é que eu falo, eu prezo pelo bem do Santos, sabe? E assim, por mais que eu critique, reprove e tal, mesmo agora, depois dessa reprovação e tal, eu tive algumas sinalizações de algumas pessoas que votaram a favor e tal, enfim, elas respeitam. No fundo, elas respeitam. Sabe por quê? Porque elas entendem o que eu estou falando. Boas pessoas entendem a crítica, entendeu? Porque assim, a questão do voto, na hora de chegar lá e falar sim ou não, tem vários fatores que passam pela cabeça da pessoa, né? Mas, assim, no fundo, assim, as críticas são infundadas. O que eu estou dizendo está errado, os números estão errados, tem alguma mentira nos números? Por exemplo, eu falei, o passivo aumentou de 603 milhões para 998 milhões. Isso está documentado. Isso tá em demonstração financeira. Se alguém disser, não, pô, tá falando besteira, não, mas pô, você tá vendo o número errado e tal. Poxa, me traz que eu vejo. Eu tô falando em cima de fatos. Tem gente que não liga para aumento de dívida. Eu vejo várias pessoas falando, não, cara, não tem problema. Eu sei o impacto que é aumentar a dívida, entendeu? Porque eu vou atrás, tal, então. É, então, assim, sobre essa questão de receio e tudo, cara, não sei, acho que algumas pessoas ficam mais assim porque às vezes tem o rabo preso, então tem alguma história, sabe? Pô, caramba, será que é, vou sofrer alguma represália, sei lá, uma retaliação em algum sentido da vida. Cara, eu não devo nada para ninguém, não tenho nada, como eu disse, eu estou aqui para ajudar o clube e tal, não tenho essa pretensão de continuar no conselho e tal. Porque, assim, muitas vezes as pessoas pensam também, poxa, mas se você continuar criticando, você não vai participar da próxima gestão, você não vai estar. Gente, e daí? Se eu não concordo com a gestão, se eu não puder participar, se eu não puder se para de estar no conselho, eu não posso participar ativamente, dar minha opinião, criticar, para que eu estou lá? É só perda de tempo, entendeu? Então, assim, desculpa. E assim, algumas pessoas podem, poxa, caramba, eu quero ser conselheiro do Santos, tal, não sei o quê. Cara, cada um com a sua vida, cada um com a sua vontade. Então, cara, não é algo que, assim, já estou como conselheiro, tal, mas assim, não é algo que vai me definir e tal. Pelo contrário, cara, ser bem sincero, é algo que, assim, é, como a gente participa e eu faço questão de participar e tal, puta, é dispêndio de tempo, é dispêndio de energia, sabe, a gente deixa às vezes família de lado tal para poder participar. Então, mas respondendo a pergunta, assim, para mim é muito tranquilo, mas eu entendo assim as outras pessoas, mas assim, de novo, eu vou continuar dando minha opinião, sempre tem ao máximo baseado nos fatos e dados. E, cara, eu acho que fazendo isso, sabe, fica difícil da pessoa chegar e falar assim: mas ele está fazendo isso porque ele é do grupo tal. Não sou. Ele está fazendo isso porque está em fake news. Não faço.
cara, fico muito tranquilo. Guilherme, deixa eu te agradecer então pela participação. Obrigado por ter aceitado o convite. Por uma grande coincidência, os três primeiros nomes da nota são os que aceitaram participar. Não que os outros tenham recusado, mas na velocidade que a gente tentou marcar aqui, acabou calhando de serem vocês três. Então, eu te agradeço muito. E, como eu falei, procure, vou falar para o próximo. O canal está aberto para o conselho, para a diretoria, que eu sempre falo, para que vocês possam se posicionar e trazer essas situações de bastidores do Santos que o torcedor não tem tanto acesso. Então, obrigado, viu? Legal, imagina, que isso. Fico à disposição aí, enfim, no final é isso. A gente quer o bem do clube. Opiniões são. Opinião é opinião, cada um tem a sua. Mas eu acho que, assim, no fundo, a única coisa que eu peço, sabe, para a gestão, para os conselheiros, para os associados, para o patrocínio em geral, cara, colocar o clube em primeiro lugar, sabe? E, assim, admitir quando as coisas não estão indo bem. Porque, cara, se a gente não consegue nem enxergar a realidade, como é que a gente conserta ela? Entendeu? Então, acho que é esse que é o meu apelo, né? Para que a gente, cara, encare a realidade, veja que as coisas vão melhorar, enfim, conseguir novos rumos aí. Obrigadão, viu? Valeu, Guilherme. Sigam aqui com a gente que a gente vai para o terceiro conselheiro que vai falar sobre essa situação das contas. Valeu. Deixa eu... Boa, vamos com o terceiro conselheiro que não só assinou a nota aos associados e torcedores do Santos, mas também votou não. Votou para a reprovação das contas das dívidas, né, que o Santos produziu em 2025, quase R$ 1 bilhão. Meu Deus do céu, me assusta só falar. Tô aqui com o Nelson Cafuri, Nelson Cafuri Filho, terceiro conselheiro a participar dessa entrevista. Obrigado por aceitar o convite, viu, Nelson? Eu que agradeço, Noronha. Obrigado pela oportunidade da gente estar aqui, falar um pouco mais sobre o Santos e aquilo que a gente produz lá dentro do conselho em prol do Santos Futebol Clube. Eu agradeço mesmo a oportunidade. Imagina, eu que agradeço. E acho que você falou uma coisa legal. Porque eu tô abordando vários tópicos com os conselheiros, porque ser conselheiro do Santos é algo que não alcança tanto o público comum. O torcedor, porque Não, mora a longe. tarefa em glória. É uma tarefa em glória, perfeito. E você falou isso de como vocês agem. Conta um pouquinho pro pessoal, então. Qual é a função exata do conselheiro? O que ele faz? Eu não abordei isso com os anteriores, achei legal você citar. Fui eleito conselheiro, qual é a minha função? Bom, eu tenho que confessar que eu não seria, de repente, a melhor pessoa para falar isso. Por quê? Porque a minha primeira gestão é como conselheiro, Ah, né? mas melhor Eu sempre ainda, participei tá da política descobrindo do como Santos se meio fosse de um de nós. longe e tal, mas esse é o meu primeiro ano. Mas eu acho que, no meu caso, o primeiro ano e meio, eu observei muito, né? Porque eu Uhum. estou chegando, 2004, reconstrução, tal, falta de dinheiro, orçamento estava ruim por causa da segunda divisão, tal. A gente olhou, tal, fui observando e entendendo melhor essa função. Mas chega um momento que aquilo que o conselheiro deve fazer, que é ser o guardião do estatuto social, que é o de zelar pela história, pelo patrimônio, pela pela construção dia a dia de um Santos melhor, isso começa a vir à tona e acho que nos últimos 8 meses aí eu mudei bastante a minha forma de agir lá dentro do conselho. Então, o que eu te digo é o seguinte: a gente está lá pelo Santos, para olhar o Santos, para ver o que é melhor para o Santos, sem compromisso com ninguém, com pessoas, com grupos políticos, com nada. A gente está lá para fazer aquilo que é melhor para o Santos. Então, a gente tem que votar bem, a gente tem que olhar contratos bem, saber como é que está toda essa situação. A gente tem que fazer requerimentos em momentos importantes para poder direcionar algumas coisas lá dentro em prol de uma solução ou de uma transparência. Tem muita coisa que a gente pode fazer, apesar da limitação do Estatuto Social. Mas para quem ama o Santos, é um trabalho que demanda dá trabalho, demanda um tempo e uma dedicação. Quando chega essa situação de votar nas contas, não foi sua primeira votação, creio, né? Você deve ter votado nas contas de 24, no começo de 25. E aí o número aponta ali 900 e muitos milhões, quase 1 bilhão. O que passa na sua cabeça e como é que você sente essa vontade e decide se posicionar contra a aprovação, mesmo provavelmente sabendo que seria voto vencido? Como é que você Sim. decide isso? Bom, em relação à aprovação, a gente já sabia que ele ia se aprovar, né? Principalmente
porque existe aquela possibilidade do conselheiro se apoiar no parecer. O parecer está ok, não tem ressalva. O do Conselho Fiscal, Olha, né? números auditados, a gente que viu o relatório da auditoria viu que muitas das justificativas e dos apontamentos que estavam no relatório auditado foi transferido para o parecer, então fica fácil. E acontece isso, eu te digo, não é que isso deve acontecer com muitos conselheiros. No íntimo, o cara não quer aprovar. Uhum. Mas aí o relatório está perfeito, está dizendo que está tudo maravilhoso. E, cara, vou dormir tranquilo, minha consciência vai estar beleza. Aí vota sim. Então, no nosso caso, assim, desse grupo que votou contra, a gente estava enxergando alguma coisa além desse parecer. Né? O que a gente estava enxergando? Simples. Uma estrada pavimentada para a insolvência do clube. Simples assim. E não sei o que eu estou dizendo. O comentário do César Grafietti, que é a maior autoridade um grande economista, a maior autoridade em finanças esportivas Uhum. do Brasil, acredito, justificou lá que esse tipo de gestão ela é frágil e ela não vai se sustentar, ela é insustentável. Então, a gente está vendo isso. Então, eu acho que aí está, de forma muito simples, assim, o motivo da nossa reprovação. Você citou isso da gestão frágil, uma questão interessante. Um dos motivos no estatuto que pode se justificar um impeachment, no Estatuto do Santos, é a Certo? gestão temerária. Uhum. Você enxerga essa situação financeira de momento e lembrando, né, a votação foi no mesmo dia em que a bomba Neymar saiu em Sim, termos de sim. contrato. Você acha que Sim. dá para se encaixar Os nisso? contreiros, né? Os contreiros, que como É. nós somos normalmente chamados, né? Aqueles que são contra tudo Uhum. que vai contra o bem do Santos, então pode chamar de contreiro. Entramos realmente com o peito estufado lá na reunião do conselho, depois de tudo aquilo que o trabalho muito bem feito por vocês, da imprensa, no caso, o pessoal do De Olho no Peixe, fez. Então, foi muito bom. Mas, não sei se eu te interrompi, você ia perguntar se Não, era eu momento ia de impeachment, é isso? não, eu ia perguntar se você enxerga essa situação financeira como uma gestão Sim. temerária, porque o torcedor É, comum enxerga, mas vocês têm é, acesso, né? a gestão temerária a gente tem que estar muito bem embasado naquilo que Uhum, está na lei do Profut ou naquilo que está no Estatuto Social. claro. Eu estou com um requerimento lá na Secretaria do Conselho, que eu estou questionando algumas coisas que eu olho. Eu não sou especialista, mas eu fui muito auditado e fui auditor na minha carreira profissional. Então, eu olho algumas coisas e falo, cara, isso está errado. E aí eu questionei na reunião do conselho uma situação. O pessoal do Conselho Fiscal falou: não, está tudo certo, é isso, é isso. Mas eu ainda não estou satisfeito. Eu estou com um requerimento, vou na sexta-feira lá, eles vão me responder, e dependendo da resposta, eu vou fazer um novo requerimento, porque tem coisa que eu estou achando estranho. Mas eu acho que o momento não é para impeachment, eu acho que a gente ainda Tá. não tem base para poder solicitar isso. É, é um movimento político, a gente sabe. Acho que o momento para o clube é péssimo, não seria interessante. E eu acho que para justificar ainda mais isso, eu acho que a gente tem duas coisas muito mais importantes para fazer antes de impeachment. A primeira é criar alguma reparação em relação ao contrato com a NR Esportes e a garantia que foi dada no contrato do CT Meninos da Vila. Uhum. E isso infringe claramente o artigo 80 do Estatuto. Então, isso é uma coisa. Isso a gente tem que fazer rápido. Isso é a primeira ação. A segunda ação que eu acho que é mais importante é cuidar da revisão da reforma do Estatuto Social que está vindo aí também. Então, eu acho que a gente agora, como aqueles que realmente entenderam que o momento é de luta, é de aparecer, é de mobilizar a opinião pública, o sócio, o torcedor, vocês, que a gente não pode ficar dando tiro para todo lado. Né? A gente precisa de 50 assinaturas para um pedido de impeachment, vai entrar na comissão de inquérito de sindicância. Você consegue 50 assinaturas? Ela até consegue, mas de repente chega o rolo compressor, aí o cara que assinou tira. É complicado, politicamente é complicado. Então, eu acho que a gente tem que pensar nessas duas coisas e a gente tem que entender que a reforma do estatuto pode ser
além das finanças, algo tão maléfico para o Santos como esse resultado que a gente viu em 2025. A gente tem abordado muito aqui no canal essa questão do estatuto, eu já me posicionei contra diversas das mudanças propostas. Então eu queria que você explicasse então, Nelson, se for possível, porque eu, por exemplo, não sou conselheiro, obviamente, apesar de ser sócio. Uhum. Mas como é que o conselheiro pode, então, lutar lá no conselho, nas reuniões, para que essas mudanças não passem, não sejam aprovadas? Como é que você luta por isso? Bom, nós iniciou com o conhecimento daquilo que a com comissão de estatuto apresentou, trouxe para nós aquilo que as revisões. A gente estudou bastante, Noronha. Não fui só eu, não. Um grupo aí, Claro. talvez uns 15 conselheiros. Nós devemos ter feito mais 6 reuniões, olhando artigo por artigo. Artigo por artigo, discutíamos aqueles mais polêmicos, outros bizarros, outros que você tinha vontade falou: "Pô, não acreditando, os caras estão querendo mudar isso. Para quê? Qual o objetivo?" Aí você já começa a elocubrar aquelas coisas, né, que na política a gente sabe que existe. Então a gente já entrou com 19 artigos, emendas em 19 artigos. Cada artigo poderia ter até mais do que uma emenda, então não foram Uhum. só 19 emendas, foram mais. Então a gente vai isso já entrou, já está lá, e vão ter reuniões agora, que o presidente da mesa do Conselho Deliberativo falou que iam fazer reuniões em uma semana inteira, ninguém entendeu direito isso, falei: "Pô, vamos ficar uma semana lá no Conselho Deliberativo, estranho", mas parece que não vai votar por blocos, vai fazer artigo por artigo, e isso tudo ainda não está muito claro. Então, Uhum. as emendas já estão lá, então a gente vai lutar para que a gente saia dessa votação com um estatuto social melhor do que o Santos tem agora, não pior como ficou essa revisão. Nelson, para a gente encerrar, eu fiz essa pergunta para os anteriores e quero fazer para você também. Como é que até achei interessante, você falou os contreiros, né. Como é que vocês se descobrem? Como é que vocês descobrem que pensam de forma similar e se unem? Porque, assim, me parece não, primeiro um fato, são Sim, eleitos na mesma chapa. Como é sim, que sim, você sim. vai descobrindo quem é que tá achando estranho, quem tá pensando diferente? Como é que vocês conversam e chegam a esse ponto comum? É o processo, né, Noronha? É um processo, assim, claro, a gente tem algumas pessoas que são mais próximas, outros que vão ficando próximas, outros que entendem que esse grupo tem uma galera que é o bem do Santos, a galera vai juntando. Então a gente vai ganhando corpo, né? Com esse processo que é o dia a dia ali no conselho e nos famosos grupos de WhatsApp, né? Então a gente vai se juntando ali, né, como aqueles que foram eleitos, né, na mesma chapa, que tem um compromisso com o sócio, né? O sócio, eu represento o sócio. Sei lá, 30, 40, 50 votos para a chapa, eu devo ter conseguido com pessoas que confiaram em mim, que Uhum. entendem que eu e minha família somos santistas, representamos o Santos de uma maneira que é legal, então a gente vai e aí, né, começa a gestão, a gente vai tateando, medindo e eu acho que, apesar de estarmos todos na mesma estarmos todos, unidos numa mesma chapa, a gente vai percebendo ao longo do processo que a gestão não está fazendo aquilo que falou que ia fazer lá atrás, quebrou vários compromissos e a gente vai ficando cada vez mais certo de que não apoiar essa gestão da forma como ela está ocorrendo é o melhor caminho. Nelson, deixa eu te agradecer então. Obrigado por ter aceitado o convite. Sei que não é fácil o assunto, sei que não é fácil colocar a cara nessa situação do Santos, ainda mais porque o campo do Santos, que é o que o torcedor consegue ver, né? Também tá difícil. Ah, Então, só queria essa te semana agradecer foi pela terrível. participação. Eu que te agradeço, viu? Sempre estou aqui à disposição de vocês aí para que a gente possa deixar um pouco mais claro para o sócio, para o torcedor, aquilo que está acontecendo lá dentro do Conselho Deliberativo, claro, aquilo que a gente puder falar. Perfeito. Nelson, obrigado. Obrigado a todo mundo que nos assistiu nessa entrevista. É tripla no Eu Vim de Entrevista 34 e o posicionamento do canal segue.
sempre que o assunto for político, a gente fala aqui porque é importante. Ah, mas a audiência, mas é difícil. A gente tem que falar, não podemos nos privar e privar o torcedor dos assuntos sérios também. Então, obrigado você que aguentou esse assunto por tanto tempo, por essa horinha. E a semana que vem a gente tem mais uma entrevista aqui no canal. Valeu!